Um dia, Deus ele chamou Jonas e disse para Jonas ir levar uma palavra de salvação para Nínive. Jonas obedeceu em partes. A Bíblia ela fala que ele desce para o cais, desce para o navio, depois ele desce para o porão de um navio. E certa hora começa-se uma tempestade. O marinheiro e todos os que estavam ali começaram a jogar os teus pertences ao mar para aliviar o peso daquele navio ou daquele barco. Talvez a desobediência ela nos leve para lugares que não queremos ir. Ou a desobediência ela nos leva para lugares que pensamos estar indo para o lugar certo. Ele desce para Tarsis, atual Espanha hoje. Ele parte totalmente ao contrário daquilo que Deus havia lhe dito. Vai para Nínive e ele vai para Tarsis. Seria como se fosse Deus dissesse assim: olha, fulano, profeta, vai para São Paulo, porque eu quero salvar aquele povo. E Jonas, ao invés de ir para São Paulo, ele vai para o sul, vai para Porto Alegre, rumo totalmente ao contrário daquilo que Deus havia lhe dito. E Deus interrompe aquela embarcação com uma tempestade. Depois que os marinheiros jogam tudo que estava dentro do barco, alguém desce no porão e acha Jonas dormindo. E diz assim: ei, quem é você? O que faz aqui? Jonas fala: eu sou um profeta, creio no Deus Todo-Poderoso, creio no Deus Altíssimo. Ele me mandou ir para Nínive e eu estou indo para Tarsis. E o culpado dessa embarcação estar afundando sou eu. Mas pode me jogar no mar, porque a culpa é minha. Legal. Bacana quando as pessoas assumem as culpas. Quando diz: eu sou o culpado, não é vocês. Vocês não erraram, eu errei. E quando jogam Jonas na água, a Bíblia fala assim que Jonas ele é engolido por um grande peixe. Diz alguns estudos que era um tubarão com a boca aproximada aí de os seus 3 metros de circunferência. E Jonas passa alguns dias ali dentro do ventre daquele peixe. E ele diz assim: das profundezas do inferno eu clamei a Deus e Deus me ouviu. E esse peixe, ele vomita Jonas lá na areia da praia. E Jonas entra em Nínive e prega o arrependimento. Por qual motivo Jonas não quis ir para Nínive? Nínive era uma cidade má, uma cidade ímpia, uma cidade em que os seus próprios soldados arrancavam-se as vísceras em guerras, em brigas, um com os outros. Era uma cidade má. E Jonas sabia que aquele povo era impiedoso. Jonas sabia que aquele povo não tinha piedade. E por esse motivo ele não queria que Deus livrasse aquele povo. Por esse motivo Jonas não queria que Deus abençoasse aquele povo.
que Deus perdoasse aquele povo. Jonas queria que Deus matasse. Só que Jonas entra na cidade proclamando, dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não largarem de vossos pecados, Deus vai matar vocês. Deus vai destruir vocês. E diz a Bíblia no livro de Jonas que aquele povo, eles rasgaram as vossas vestes e se vestiram de panos de saco, se lançaram entre cinzas e jejuaram e clamaram, homens, mulheres, crianças e animais jejuaram. E a Bíblia diz assim que Deus os perdoou. Uma cidade de aproximadamente 120 mil habitantes. Me corrija aí se eu estiver errado. Deus perdoou. E o profeta Jonas ficou triste com isso, porque Deus perdoou. Porque Deus perdoou. O dono da vida, o autor da vida, perdoou. E um homem cheio de falhas, cheio de defeitos, ficou bravo. Jonas sobe para cima de um monte. A Bíblia diz que enquanto Jonas dormia, Deus faz brotar uma aboboreira. E as folhas daquela aboboreira fazem uma sombra sobre a cabeça dele. Quem não gosta de uma sombra quando está em um sol quente? E de repente Deus manda uma larva, uma lagarta, e come aquela aboboreira. Nossa, que drama que Jonas fez por causa de uma aboboreira que uma lagarta comeu. Deus olhou para Jonas. Eu acho engraçado, incrível, é a maneira que Deus, Ele usa as coisas para mim, para você entender como Ele quer agir na minha vida e na sua vida. Para Jonas entender o livramento que Ele queria dar para Nínive, para Jonas entender que Ele queria perdoar Nínive, Ele faz Jonas subir para um monte, faz nascer uma aboboreira de uma hora para outra, faz uma lagarta comer a aboboreira, tirar a sombra dele, e ele ficar morrendo de pena daquela aboboreira, ficar morrendo de dó. Aí Deus falou assim: Jonas, se você está com dó de uma planta que você não plantou, você não regou, você não fez nada por ela, imagine eu por filhos que eu fiz, por filhos que eu criei. Imagine eu. Só assim Jonas entendeu que o amor de Deus, ele está acima das circunstâncias. Não tente entender o amor de Deus, porque você não vai entender. Você não vai compreender o amor de Deus. Deus, Ele ama você mais do que qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas para que tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não queria que Nínive perecesse, mesmo pela rebeldia, mesmo pela crueldade daquele povo. Deus, Ele não queria que Nínive perecesse, mas Deus queria abençoar Nínive. Deus queria perdoar Nínive. Então nessa manhã eu digo algo para você: receba o perdão de Deus, aceite o perdão de Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, apenas receba o perdão de Deus, porque Deus, Ele é capaz de sarar as suas feridas, capaz de curar a sua enfermidade e dar uma nova vida para você, dar um novo rumo para a sua vida. Pense nisso e
tenha um bom dia. Me siga aí. Me siga aí para mais dicas, para algo mais da palavra de Deus. E deixa Deus agir em seu coração. Tenha um bom dia.